Hoje eu vou te entregar uma base pronta de uma estratégia de over 0.5 HT, ou seja, mais de um gol no primeiro tempo. Simbora lá comigo. Muito prazer, apostador e apostadora. Para você que não me conhece, meu nome é Breno Cardinale. Eu sou o criador aqui do canal do Robotip e da plataforma Robotip. Para você que ainda não conhece a plataforma Robotip, estou deixando o primeiro link aqui na descrição, funcionalidades gratuitas para você utilizar da maneira que você preferir. Bom, pessoal, é claro que antes de eu te entregar essa base, a gente vai passar por todo um estudo que eu fiz dessa estratégia para que vocês entendam como eu cheguei à base final, uma base lucrativa de pré-live de over 0.5 HT, que fique bem claro que é uma base de pré-live, ou seja, melhor ainda, você não precisa ficar atento aos alertas que vão chegar ali para você no ao vivo. Você tem uma base de mais de um gol no primeiro tempo de pré-live lucrativa. Eu quero mostrar para vocês como eu cheguei, o passo a passo, toda a triagem de como eu fiz essa estratégia. Simbora lá para a plataforma Robotip, já estou aqui no primeiro relatório de backtest que eu gerei. Ao todo são 1, 2, 3, 4, 5 relatórios que eu gerei. Foram mais, mas tem uns que não fizeram muito sentido ali ao longo do caminho. Então eu vou mostrar realmente a sequência aqui dos relatórios. Vou mostrar as bases para vocês, o que eu fui mudando de relatório em relatório, para que a gente chegasse no final de 158% de prejuízo, a gente chegasse para um final com quase 40% de lucro. Já adianto, pessoal, o nome da estratégia tá aqui, tá? Se vocês pularem o vídeo, vocês podem ver o nome da estratégia, mas não vai fazer sentido algum se vocês pararem o vídeo aqui e não entenderem o porquê que eu cheguei no resultado. Até porque é o seguinte, para quem tem um backtest, se você não sabe o que é um backtest, é um simulador que você consegue gerar relatórios com dados de jogos que já aconteceram. Então você economiza muito tempo de mercado, tá? Uma coisa que você precisaria testar para frente, para 3, 6, 1 ano para frente, uma estratégia, uma variável da estratégia. Você testa aqui 1, 2, 3, 4, 5 variáveis da estratégia em 30 minutos, tá? Isso aqui é uma economia de tempo absurda, é realmente ridículo quanto que você economiza tempo. E quem não tem isso aqui, cara, é maluco, tá? É maluco, realmente isso aqui é uma ferramenta que muda o seu jogo dentro das apostas esportivas. Não tem, a não ser que você realmente não tenha condição de ter isso aqui. Se você tem condição de ter o backtest, cara, não tem motivos para você não ter o backtest. É uma ferramenta que vai te adiantar um tempo muito grande dentro das apostas esportivas. E hoje, quanto vale o seu tempo? Eu deixo aí a reflexão, tá bom? É uma ferramenta quase que obrigatória para quem quer sair bem dentro do mercado. Dito isso, cara, voltando aqui ao nosso raciocínio, como eu disse para vocês, você pode até pular o vídeo e ver o nome da estratégia aí no início, mas não vai fazer sentido algum, que eu quero mostrar para vocês como eu crio os meus backtests e como eu consigo lapidar o backtest para sair de bases totalmente negativas, na maioria das vezes para base muito positiva. Eu tô acostumado a fazer isso aqui, eu faço isso aqui quase que todos os dias, tá? Então, assim, eu tenho uma experiência muito grande com backtest da plataforma Robotip. Eu quero te passar um pouco dessa minha experiência para que você também fique craque nisso aqui, consiga achar bases lucrativas assim, quase que diariamente. Sem mais enrolação, simbora para o nosso vídeo, nosso primeiro relatório, o meu primeiro relatório que eu gerei aqui, over HT 0.5 de pré-live, odd do over HT 1.4, maior ou igual a 1.4, previsões do jogo over HT maior ou igual a 80%. Abrindo aqui os parâmetros, tá? Depois a gente comenta um pouco do relatório, mas abrindo aqui os parâmetros, é exatamente o que eu coloquei. Peguei uma odd do HT para over gol no primeiro tempo de maior ou igual a 1.4, tá? Eu queria uma odd, porque geralmente se eu pego só previsões aqui, pessoal, eu vou estar pegando um jogo com muita expectativa de HT. O mercado não é idiota, o mercado vai me passar uma odd de 1.20, 1.25, 1.10, tá? Então eu não quero essas odds valorizadas, e a odd manda no nosso game aqui a longo prazo. Eu preciso de uma referência de mercado, eu sempre gosto, não que eu precise, mas eu sempre gosto de ter uma referência de mercado para ver, né, se a longo prazo eu vou ter lucro ou prejuízo com essa minha estratégia. Nesse caso aqui, previsões, o que eu tô falando? Previsões é um cálculo que a gente faz para saber a eficiência do time mandante jogando como mandante, a eficiência do time visitante jogando como visitante. Nesse caso aqui da plataforma Robotip, a gente tem uma tabela de previsões, tá? Então eu pego aqui essa tabela, eu consigo ver uma tabelinha onde eu tenho os melhores jogos aqui para todos esses mercados. Então eu peguei aqui, basicamente o que eu pedi pro robô foi aqui, robô, filtra para mim jogos onde no passado eu tinha jogos aqui das previsões com 0.5 HT, essa coluna daqui, ó, 0.5 HT maior ou igual a 80%, então ele só filtrou jogos para mim que aconteceram no passado que tinha que tinha porcentagem maior ou igual a 80% de gols HT, e que no passado a odd do gol HT era maior ou igual a 1.4. Ele me voltou esse resultado aqui pífio, né, de 160% de prejuízo, aqui um ROI negativo de 4%.
Tá um ROI bem ruim aqui, uma good run de 19 entradas, uma bad run de 7. Mas Breno, como você teve uma good run tão alta, uma bad run tão baixa e continuou com prejuízo? Simples, pessoal. Eu tive uma assertividade a longo prazo de 65%, né, 64,97, mas uma odd média de 1,49, uma odd média dos greens de 1,54. Para essa assertividade aqui, vamos lá, calculadoras. A gente vai pegar bem do início realmente para vocês entenderem o conceito de valor, conseguirem extrair o melhor do mercado, criarem estratégias lucrativas. Para você que não tem paciência e quer pegar a sua base, esse vídeo já adianta, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem quer realmente sair daqui entendendo o conceito de valor, conceito de odd de valor, conceito de odd justa, entendendo a fundo como criar bases lucrativas para seguir no mercado. Não adianta você só copiar e colar. Tô te falando, não adianta você só copiar e colar nesse mercado. A longo prazo, você não vai conseguir se manter aqui. Aprenda como fazer, aprenda os recursos para fazer. E a longo prazo você vai saber como fazer e vai saber como se manter no mercado. Então tenha paciência, tá? Vale a pena. O prêmio a longo prazo vale a pena, recompensador, ok? Dito isso, a gente tem uma odd média dos greens aqui de 1,40, tá? Se a minha odd média aqui é 1,40, eu preciso de uma assertividade mínima de 64,85. Mas, Breno, você ter uma assertividade maior. Cara, isso é uma odd média, não significa que todas as minhas entradas foram feitas aqui. Se eu tenho uma odd média de 1,40, eu tenho entradas aqui em 1,30, eu tenho entradas em 1,20, né? Muito provavelmente aqui eu não tive entradas em 1,20 porque a odd mínima foi 1,40, mas eu possivelmente tive muitas entradas a 1,40 e poucas entradas aqui exercidas de fato a 1,50 para me dar esse retorno tão negativo aqui de 1,58. Se eu for aqui em 158 negativo, desculpa. Se eu for aqui em ligas, olha aqui, eu tive ligas que tiveram 38% de assertividade, com 8% de quase 9% de prejuízo, 10% de prejuízo na Itália Série A, ok? Então eu tive um grande prejuízo em uma liga muito conhecida, Egito, Brasil Série B, né, que é horrorosa para GoHT, Lituânia, Colômbia, Scotland Championship, vamos ver se tem mais uma, Portugal Segunda Liga, Espanha La Liga, Jordânia, Áustria Bundesliga, cara, muita liga famosa, Portugal Primeira Liga, aqui muita liga famosa, eu tive muito prejuízo e a liga eu tive mais êxito foi a Itália Série D, Colômbia Série A, Turquia foi muito bem, Egito segunda divisão, República Tcheca, Espanha segunda divisão, eu tive um resultado muito bacana aqui em gols over HT com essa base, só que não foi uma base suficiente para eu seguir com ela, o drawdown máximo dela aqui, a maior variância que eu tive, a diferença entre o maior pico, né, o maior lucro que eu tive e o maior vale, o maior prejuízo foi de 172%, quase duas bancas quebradas, quase duas vezes 100% aqui, ou seja, quase duas bancas quebradas. Apesar de ser uma estratégia que tem um p-valor baixo, é uma estratégia que me deu um ROI muito negativo, obviamente foi uma base que a gente não seguiu com ela, tá? Passando aqui para nossa segunda base, o que eu mudei? Ao invés de 1,40 eu coloquei 1,45, foi a única coisa que eu mudei e já me deu um resultado melhor, pegando uma odd mínima melhor a longo prazo, mesmo mantendo aqui as previsões em 80%, eu tive aqui, olha só que subida engraçada que ele teve, ele chegou a fazer quase 10% de lucro, né, 9 e pouquinho, o ROI aqui melhorou, saiu de 3 negativo para 2 negativo, o prejuízo melhorou consideravelmente, mas eu tive também menos entradas, né? Eu tive aqui 4.700 entradas, no outro, se eu não me engano, eu tive mais de 4.700. De qualquer forma, muita entrada, muito volume, um volume de 7 entradas por dia. Isso não é um problema porque é pré-live, tá? Então dá para pegar todas as entradas tranquilamente, tá? A lista vem ali por volta de 7 horas da noite. Você consegue fazer brincando as entradas do outro dia, tá? Sem problema algum aqui. Mas eu tive um P-valor mais alto, eu tive um drawdown também muito alto, uma odd média que se manteve na mesma da outra. Uma assertividade que abaixou, tá? Um ROI que melhorou, mas no geral uma base também muito ruim. Itália Série D se mantém na primeira, Argentina Nacional B veio aqui para a segunda colocação. Aqui a gente teve uma remanejada nas ligas bem bacana, né? E lá em último, vamos ver se a Itália se mantém. Itália Série A pulou para o segundo posto de segunda pior liga e Brasil Série B veio para o posto de último. Já vimos aqui que não são ligas que funcionam muito bem nesse cenário de over HT. Para nossa outra base, a gente mudou, o que eu mudei na verdade, né? Eu deixei a odd de 1,45, mas mudei as previsões para 90%, porque na minha cabeça o raciocínio foi, cara, se a odd melhorou, por que eu não tento pegar jogos com mais probabilidade, então, de GoHT? Para surpresa de ninguém, como eu filtrei mais o bot, como eu tenho um jogo com mais probabilidade de GoHT, vieram quase um terço dos jogos, né? Muito menos jogos, quase metade dos jogos na verdade aqui,
a odd média se manteve, o ROI esperadamente, como eu pego jogos com mais probabilidade, ele deu uma melhorada, né? Ao invés de 2% negativo, foi para 1,50 negativo, o P-valor aumentou bastante, ou seja, o que a plataforma está me falando aqui claramente depois de 2 relatórios que eu aumentei, primeiro a odd, depois as previsões. Ele tá falando, cara, não adianta você pegar mais probabilidade aí de Gol HT, porque o P-valor tá aumentando. Então tenta outra coisa aqui. Se o P-valor tá muito alto, tenta alguma outra coisa, algum outro parâmetro para que você possa mudar, esse P-valor possa dar uma diminuída. O que é o P-valor, pessoal? P-valor é a incidência de sorte que eu tenho na minha estratégia. E se eu tenho isso daqui maior que 5%, é um indicativo ruim, muito ruim que eu tenho para minha estratégia. Tá me indicando que a longo prazo o fator sorte atrelado à minha estratégia tá muito alto. O ideal aqui é menor que 5, é exatamente o que a gente coloca aqui, ó. Medida estatística de sorte ideal menor que 5. Na plataforma a gente já deixa tudo mastigado para você. É um bot que eu tive uma contagem de 2 jogos por dia, a contagem diminuiu muito justamente porque a contagem em geral diminuiu muito. Obviamente a contagem por mês e por dia diminui muito. A Good Run se manteve aqui, até aumentou, né, dos últimos relatórios, foi para 20. Esperado também, nenhuma novidade, eu tenho jogos com mais probabilidade de acontecer. A Bad Run diminuiu, tudo bem, o Drawdown diminuiu bastante, mas eu continuo com uma base negativa e com nem tantos jogos, né? Quase 2.000 jogos, uma quantidade, né, ideal de jogos. Mas aqui, uma base que ainda não me satisfez. O que a gente mudou para o próximo relatório? O relatório onde a gente mudou aqui, eu mudei na verdade, de 1,45 para 100%. Mais uma vez, né, nenhuma novidade, porque o valor aumentou bastante, porque a quantidade de jogos diminuiu mais uma vez para 1/3 dos jogos, tá? Então eu tive assim muito menos jogos. O Drawdown diminuiu, mas eu tive muito menos jogos. Eu tive um ROI que não melhorou tanto, né? Foi de 1,5 para 1%. O Good Run piorou aqui. Então, assim, uma base que não ficou legal, não na minha visão e acertada. Realmente vocês vão poder ver isso no último relatório. As previsões aqui, apesar de ser um parâmetro que claramente estava sendo efetivo para aumentar a eficácia da minha estratégia, né? Eu estava aumentando o Good Run, eu estava melhorando o ROI, mas no geral não estava me agradando. Por quê? Porque eu estava melhorando, mas eu estava camuflando essa minha estratégia, porque eu estava diminuindo muito a contagem de jogos. Quanto menos jogos a gente tem, menos confiabilidade a gente tem no resultado passado. Para isso, o que eu fiz? Cara, eu pensei, né, vou mudar a questão das previsões. Eu quero manter essa odd, eu quero pegar uma odd mínima nesse padrão 1,40, 45, mas previsões claramente não tá sendo muito efetivo. O que eu posso fazer? E aí foi que eu pensei, cara, aí é que a gente vê, né, que as coisas simples funcionam. Por que eu não coloco 2 parâmetros que o mercado me dão? 2 odds aqui nesse bot. Uma odd do over 2,5 e uma odd do HT. Eu quero jogos que tenham uma odd de pré-live maior ou igual a 1,45 e que a odd do over 2,5 gols de pré-live seja menor ou igual a 2. Olha o resultado do meu bot. Apesar de eu realmente ter uma variação que continua um pouquinho alta, dá para melhorar isso aqui, tá? Eu tenho um p-valor que diminuiu muito. Tá chegando quase, né? Não, um pouquinho mais, eu chego a 5% aqui. Eu tive uma Good Run que se manteve em 13, eu tenho mais de 1.000 jogos, eu tive quase 40% de lucro aqui em 26 meses, dá mais ou menos, né? 1 ano e meio quase. Um ano e meio daria 12, 24, daria 30 meses, aqui deu 26, quase 1 ano e meio aqui de estratégia coletada, 40% de lucro, 38% de lucro para ser mais exato, em 2 anos e alguns meses, tá? É uma estratégia que a gente tá falando aí de pré-live. Você que dá para pegar todos os jogos sem problema algum, dá para acompanhar todos os jogos. Você em 2 anos com uma estratégia teria quase 40% de lucro. Isso a gente tá falando de uma estratégia de pré-live. Isso que eu tô falando com vocês. Quando vocês aprendem o caminho das pedras, cara, é difícil não desenvolver uma coisa lucrativa. Quando você aprende como manejar as variáveis, é difícil não encontrar uma base lucrativa. Claro, tem mercados que são muito mais difíceis, mas você pegando o beabá, você consegue encontrar uma base lucrativa. E como eu gosto de começar minhas bases, sempre com um parâmetrozinho, vocês podem ver aqui, ó. Eu comecei aqui com odd, tá, de pré-live, fui adicionei as previsões, depois eu fui mudando variável em variável, fui aumentando as previsões, eu fui mudando as previsões e mudei a previsão, mudei o parâmetro de previsão para o parâmetro de odd e olha o resultado que deu. Então, às vezes, na simplicidade, a gente tem lucro também. Não precisa ser um bot muito mexido, muito complexo para que você tenha lucro.
tá? Isso, tô falando isso em live e pré-live. Você precisa apenas entender de mercado para que você saiba realmente quais parâmetros colocar, tá? Você não, cara, escuta o que eu tô te falando, você não precisa entender de futebol, você precisa entender de mercado. Entenda odd que você vai conseguir, entenda cotação, entenda odd, mesma coisa, tá? Que você vai conseguir extrair lucro do mercado, muito possivelmente vai conseguir criar bases lucrativas, bases consistentes a longo prazo. Tá? Você não precisa ser o mestre de futebol, você precisa entender de probabilidade, de odd, de mercado, para você sobressair ao mercado. Dito isso, a nossa última base teve esse lucro aqui, um ROI de -1 foi para +3 positivo, uma good run de 13, claro, né? Uma good run menor que a gente tem menos jogos aqui, uma bad run de 6, uma assertividade de quase 70% com uma odd média de 1.49. A gente está falando aqui de um valor esperado positivo, vamos ver aqui, ó. Pegando a assertividade de 39% e essa odd aqui de 1.49, a gente está falando de um EV de 1.04, um EV muito interessante a longo prazo, tá? Um P-valor que dá para melhorar, um drawdown que dá para melhorar. Peguem essa base aqui e melhorem essa base. Breno, por que você colocou essa odd do over 2,5? Porque um jogo que está cotado para over 2,5 menor ou igual a 2, lembra que eu falei com vocês há um vídeo lá atrás, quanto menor a odd de um mercado, maior a probabilidade do evento e vice-versa. Quanto maior a odd daquele mercado, menor a probabilidade de um evento. Eu vou dar um exemplo clássico aqui para vocês entenderem. Se vocês têm um jogo onde, por exemplo, eu tenho Flamengo, e vou dar o mesmo exemplo de sempre, Flamengo e Ceará jogando. O Flamengo começa com uma odd de 1,50 e o Ceará começa com uma odd de 7. Por que será que o Flamengo está com uma odd de 1,50 menor odd? Porque o Flamengo tem mais probabilidade de vencer o evento, mais probabilidade de vencer a partida. A casa te paga menos por um prêmio que é mais provável de acontecer. A casa não é idiota, pessoal, tá bom? Então isso é diretamente correlacionado. Quando você tem mais chances de acontecer um evento, a casa vai te pagar menos. Quando um evento é mais difícil de acontecer, a casa vai te pagar mais. O prêmio é maior por uma coisa que é mais difícil de acontecer. É fácil de entender esse conceito. Quando você entende esse conceito, você aplica esse conceito, você vai ter, muito possivelmente, você vai conseguir resultados aqui interessantes no backtest, nas entradas reais, tá? Então a minha lógica foi justamente essa. Eu peguei duas odds de mercado, uma odd de over HT, que de pré-live maior ou igual a 1,45, seria a odd da minha entrada, né? Porque o mercado é o over HT que eu tô buscando. E aqui, uma odd de referência para jogos que tem uma probabilidade de sair um gol aí, sair mais de 2 gols e meio. Qual que é a probabilidade aqui? Maior ou igual a 50%, porque a odd é menor ou igual a 2. Uma odd menor ou igual a 2 é uma probabilidade de 50% daquele evento. Nesse caso aí, maior ou igual a 50% daquele evento. Tá? Então, por quê? Porque a odd está 2. Se ela vai para 1.9, a probabilidade daquele evento aumenta. Tá? Deixa eu até pôr aqui para vocês de novo na calculadora. Ó. Se eu tenho aqui uma probabilidade de 55%, por exemplo, a odd cai para 1,82. Se eu tenho uma probabilidade aqui de 52%, a odd cai para 1,89. Se eu tenho uma probabilidade de 49%, a odd já é 2,04. Tá? Então, assim, se eu tenho uma odd menor ou igual a 2, eu tenho uma probabilidade de um jogo com mais de 50% de acontecer o over do HT. Breno, você falou muita probabilidade, muita coisa de odd, estou confuso, não entendi ainda o que você fez para mudar, para ficar lucrativo. Cara, pausa, volta o vídeo, entende e depois você copia, aplica isso aqui, depois você muda essa base, mas entenda os conceitos que eu tô te falando aqui, que isso vai mudar o seu jogo no mercado esportivo. Então eu tenho certeza, cara. O intuito do vídeo em si é te passar a base, mas é muito mais que você entenda como montar uma base do que pegar essa base, copiar e colar. Como eu falei no início do vídeo, pegar essa base, copiar e colar, quem fizer isso, cara, vai ter os jogos ali, vai receber os jogos, mas não vai aprender de fato o que eu fiz e vai ficar perdido, tá? Vai ficar perdido ali nos jogos que vierem, vai apostar no over HT e é isso, vai copiar e colar e vai ser mais um na multidão. Não vai entender de fato como extrair lucro do mercado, tá? Então a intenção aqui é que você aprenda, pega essa base, modifica essa base, tenta achar mais lucro nessa base e depois você comece outras bases, cara. Escanteio no pré-live, gols no ao vivo, over 1,5 de pré-live, que você aprenda realmente a extrair valor do mercado. E uma dica, tá? Não ignorem o fator odd dentro de uma estratégia, tá? Eu vejo muita gente que fica testando ataques perigosos, média de gols, mas esquece de colocar uma odd. Cara, a odd pode mudar e muito o resultado da sua estratégia. O simples fator odd pode mudar o resultado de uma estratégia. Não ignore esse fator, entendam odd, estudam odd, entendam o que é uma odd
estudem a fundo o que é uma odd, tá? E depois apliquem dentro das suas estratégias. Inclusive, o artigo do nosso blog vai estar aqui abaixo, onde um dos últimos artigos que eu escrevi é odd. O que é odd? Quais as diferenças de odd asiática, odd europeia? Tudo isso tem nesse artigo. Sugiro que vocês leiam o nosso blog, o link vai estar aqui na descrição também. Tem muito artigo interessante para você entender de fato como funciona o mercado e tem estratégia lá também no nosso blog, ok? Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem nesse vídeo, podem deixar aqui nos comentários do YouTube dúvidas, sugestão de estratégia, sugestão de outros estudos para a gente fazer. Deixem por gentileza nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.